Calmo, sereno e tranquilo. Calmo, sereno e tranquilo. Sinto descanso nesse viver. Isso devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus.
Maravilha, graças a Deus, né? Graças a Deus por isso. Bom, vamos ter um momento agora para a gente meditar na palavra do Senhor, né? Vamos meditar. Eu vou pedir o João que nos ajude aí, por favor, com na nossa meditação de hoje. Lembrando que nós estamos dentro do tema lições da pandemia. E dentro desse grande tema, nós vamos considerar a armadura de Deus e as frentes da guerra espiritual. Bom, meus irmãos, nós estamos enfrentando uma luta, não é? Uma luta, e uma das grandes lições da pandemia, na minha perspectiva, é um chamado de Deus, um kairós de Deus para que a gente se prepare, porque os dias não estão sendo fáceis, não é? São muitas perguntas sem respostas, são muitas dúvidas, são muitos questionamentos, e eu creio que nós precisamos estar atentos para a luta que nós vamos enfrentar, porque, afinal de contas, os dias não são fáceis, não é fácil viver com dupla cidadania, né? Como eu disse, somos cidadãos da terra, mas somos cidadãos dos céus. Então, e nós vivemos num mundo que jaz no maligno. E como é que a gente faz para enfrentar toda essa luta? Lembrando que o chamado de Deus para mim, para você, não é um chamado para que estejamos num grande piquenique. Jesus nunca falou isso, Paulo nunca falou isso. Pelo contrário, Paulo disse que a nossa luta é contra carne, sangue, principados, potestades. Então, estamos sim numa guerra, não é? E há muitas vozes que falam, e no meio de tantas vozes, nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito, e nós precisamos nos preparar para essa batalha. E eu entendo que esse tempo de pandemia é um tempo também de preparo para a batalha, não é? Eu já falei algumas vezes que eu entendo que o Senhor está, através do seu Espírito Santo, preparando a noiva, que é a igreja, para as bodas do Cordeiro. Então, nós estamos sendo convocados a viver uma vida totalmente comprometida com o Senhor, com os valores do reino, né, num mundo que está em crise, né? Então, nós precisamos de estar preparados, porque a luta é ferrenha. Vamos lá, vamos ver um pouco do texto bíblico e vamos voltar aí às nossas considerações. Vamos lá. Efésios 6, 1-8, diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Servos, ou, noutra tradução, escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor. Sirvam com sinceridade, como serviriam a Cristo. Procurem agradá-lo sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Trabalhem com entusiasmo, como se servisse ao Senhor e não a homens. Lembrem-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizemos, quer sejamos escravos, quer livres. Tem mais texto aí? Senhores, assim também tratem seus escravos. Não os ameacem. Lembrem-se de que vocês e eles têm o mesmo Senhor no céu, e ele não age com favoritismo. A armadura completa de Deus. Ô, João, continua a leitura aí para mim. A armadura completa de Deus. A armadura completa de Deus. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição.
colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Muito bem. Que texto maravilhoso, né? Que texto extraordinário. Paulo fala dessa luta, né? Paulo fala dessa guerra na qual nós estamos envolvidos e nos desafia a vestirmos toda a armadura de Deus. Então, vamos ver o que Paulo realmente... vamos tentar destrinchar essa questão de vestir a armadura de Deus. Vamos lá. João, por favor. Paulo começa dizendo o seguinte: fortalecei-vos. Leia para nós, João, por favor, porque o meu aqui está meio tampado. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para vestirmos a armadura de Deus, é preciso fortalecer os músculos espirituais. Os músculos espirituais no Senhor e na força do seu poder. Como? Por meio das disciplinas espirituais. Oração, confissão, meditação, solitude, jejum, serviço, simplicidade, estudo, silêncio, adoração, gratidão e comunhão com outros irmãos. Veja, irmãos, que essas disciplinas espirituais, de uma certa forma, todos nós agora estamos com mais condição de exercer essas disciplinas espirituais, porque não temos muita desculpa, né? O nosso tempo aumentou. Se a gente pensar que a maioria de nós está trabalhando dentro de casa, né? Home office, então aquele tempo que você gastava de deslocamento já não tem mais. Ou seja, a pandemia veio para dizer o seguinte também: não é por falta de tempo agora que você não vai exercer as suas disciplinas espirituais. Algo que a gente tem falado muito na igreja há muito tempo, né? Que Bíblia, oração, comunhão, reflexão na palavra são exercícios importantes para reforçar a nossa musculatura espiritual, tá bom? A Bíblia fala, Paulo fala, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Como é que a gente fortalece, como é que a gente desenvolve musculatura espiritual? Por meio das disciplinas espirituais. E as disciplinas espirituais são essas que eu acabei de citar. Vamos lá, João, por favor. João, por favor. Então tá. Vamos lá. O que está escrito aí, João, que está em cima? Está meio... O título? Cinturão da verdade. Cinturão da verdade. Então, Paulo diz que nós devemos assumir ou vestir o cinturão da verdade. A cor do tempo presente é o cinza. Não existe certo ou errado. Não é? Tudo é relativo. Verdade ou mentira. Cada um tem a sua verdade. É taxado de idiota na escola um jovem, um adolescente, por ser criacionista, né? É taxado na escola de idiota alguém que tem valores como, por exemplo, virgindade, né? Não é fácil se passar por bobo quando se é honesto no trabalho, né? Porque tudo é relativo, né? Não há assim verdades absolutas. E, num tempo desse, o seguidor de Cristo segue a verdade, se apega a ela, custe o que custar. Então, meus irmãos, nesse tempo presente, nós somos desafiados a vestir o cinturão da verdade. Num momento onde não há certo nem errado, onde o jovem é chamado de idiota, de imbecil, ou é motivo de brincadeira, quando
quando se declara virgem, ou quando é criacionista, né, motivo de chacota. Nós temos que nos apegar à verdade, né? E nós sabemos o que é a verdade. Ser honesto no trabalho, né, também é um valor hoje que muita gente fala, não, mas vamos dar um jeitinho aqui, vamos dar um jeitinho ali. Não, nós somos pela verdade, nós vestimos o cinturão da verdade. Se nós queremos ser bem-sucedidos no dia mau, né, porque a Bíblia fala que nós devemos vestir o cinturão da verdade para que nós possamos vestir toda a armadura de Deus para que nós possamos resistir o dia mau. Então, nós temos que começar com o cinturão da verdade, temos que nos apegar à verdade, não é? E não tem jeito da gente ser mais ou menos verdadeiro, né? Nós temos que nos apegar na verdade. Então, eu quero incentivar você e aí verdade tem muito a ver também com honestidade, né? Por exemplo, com fidelidade. Então, são valores que são características do reino, né? E nós temos que nos apegar com esse cinturão, né, da verdade. Isso faz parte da nossa armadura. Qual outra parte da armadura aí, João? Por favor. Couraça da justiça. O inimigo é acusador. O seguidor de Cristo não tem justiça própria, mas é justificado pela fé. Vestir a couraça da justiça significa proteger o coração com a palavra de Deus contra os ataques certeiros do maligno. Salmo 119, 11 diz, escondi no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Deixa eu me deter um pouquinho aí, não volta não, João. Volta lá no texto, por favor. Queria me deter um pouquinho nisso aí, porque nós vivemos num mundo extremamente sutil, né? Que tem as suas verdades e o inimigo nos acusa, né? Então, o seguidor de Cristo ele tem que proteger o seu coração com a palavra de Deus. Isso significa vestir a couraça da justiça. Nós não temos justiça própria, porque o inimigo ele é acusador, né? E ele é acusador daqueles que seguem a Jesus, daqueles que têm sua fé em Jesus. E como é que nós nos protegemos? Nós protegemos o nosso coração, a nossa alma, com as verdades da palavra de Deus. Olha o que Salmo 119, 11 fala. Escondi no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, veja, nós temos que nos proteger. Há tantas acusações, há tantos ensinamentos errados, há tantos conselhos de pessoas que não temem a Deus. Nós temos que proteger o nosso coração. Vestir a couraça da justiça é exatamente isso, é proteger a nossa alma, o nosso coração com a palavra de Deus. Por isso, gente, é importante a memorização de versículos, é importante a leitura bíblica, é importante o estudo bíblico, né? Como é que nós queremos ter uma vida de enfrentamento com o inimigo e sermos bem-sucedidos se nós não estamos protegidos, se a nossa cabeça, a nossa mente, nosso coração não está protegido com a palavra de Deus? Qual é o seu compromisso com a palavra de Deus? Qual é o meu compromisso com a palavra de Deus? E compromisso que eu falo é o seguinte, é leitura, pelo menos leitura, todos os dias. É estudo, é memorização. No início da minha caminhada cristã, eu tinha o hábito de memorizar versículos e como isso me ajuda até hoje. Como isso protege o meu coração, protege a minha mente, para que eu não peque diante do Senhor. Então, gente, nós não temos justiça própria, tá? Nós não temos. Nós somos justificados através do sacrifício de Jesus na cruz. Então, nós temos que proteger o nosso coração das acusações, das setas do maligno, com a justiça, com a palavra de Deus, né? Porque o Salmo diz que escondi no meu coração a tua palavra justamente para não pecar contra ti. Qual é o próximo elemento, João, da armadura de Deus? Qual é? A prontidão para a divulgação do evangelho. O seguidor de Jesus tem que estar pronto. E aí é interessante que eu falo pronto em 3 aspectos: para ir, para anunciar, para sofrer, e aí um quarto, né? E até morrer por amor a Cristo.
Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho. Botas da prontidão para a anunciação do evangelho. Deixa eu fazer uma pergunta. Nós estamos prontos para ir? Não, vamos começar com outra. Nós estamos prontos para anunciar? Você está pronto para compartilhar com pessoas a razão da sua fé? É uma pergunta que você tem que pensar. Quantos anos você caminha com Cristo? Você consegue traduzir em palavras o plano da salvação? Aquilo que você crê? Depois de anos caminhando com Jesus, você consegue expressar para alguém, em palavras, o que é a essência do Evangelho? Infelizmente, há muitos que se dizem seguidores de Jesus que não conseguem, depois de anos. Tudo bem, no início da caminhada, a pessoa não conhece muito bem a palavra, etc. Mas depois de anos, a pessoa não consegue explicar de forma, pelo menos resumida, o cerne do Evangelho. Não é uma pessoa pronta para anunciar. Como é que a gente se torna pronto para anunciar? Paulo diz que nós devemos viver de tal forma que nós nos apresentemos como obreiros que manejam bem, aprovados, que manejam bem a palavra da verdade. E manejar é um termo usado na caserna, nas lides militares, que tem a ver com o manejo da arma. Ou significa manejar é dividir bem, é saber bem as partes. Você maneja bem a palavra? Se você não... Está vendo como é que uma coisa está linkada na outra? Se você não tem um compromisso com a palavra, você não vai manejar bem a palavra. Se você não maneja bem a palavra, você não é aprovado. Se você não é aprovado, você não está pronto para anunciar a razão da esperança que existe em você. Por que você tem certeza que seu nome está escrito no livro da vida? Por que você tem certeza da vida eterna? Qual a base bíblica que te garante isso? Você sabe? Você está pronto? Você está pronto para ir? Né? Você está pronto para ir? Mas não é, às vezes, pronto para ir, a gente pensa, mas eu nunca vou ser um missionário para trabalhar em Angola, para trabalhar na Guiné-Bissau. Não, mas quando eu falo do vizinho que mora do seu lado, do prédio, daquele seu colega de escola, de trabalho, você está pronto para ir até ele e anunciar o Evangelho? Claro que a gente anuncia também com o nosso testemunho de vida, com as nossas atitudes, mas em palavras, você está pronto? Mas e pronto para sofrer? Estamos prontos para sofrer por amor a Cristo? Realmente nós não temos essa ideia do que significa sofrer por amor a Cristo, né? Porque nós estamos... Paulo disse que estava pronto para sofrer e até morrer, né, por amor a Cristo. Num outro versículo lá de Coríntios, ele diz que está pronto para sofrer e até morrer. E nós estamos prontos? Se nós não estamos lidando bem com essa pandemia, né? Muitos estão... eu me vejo também incluído nisso, reclamando, e nós não sabemos o que é sofrer. Vamos falar a verdade. Nós não sabemos o que é sofrer por amor a Cristo. Muito menos morrer por amor a Cristo, né? E há outros irmãos que agora mesmo estão sofrendo horrores por amor a Cristo e sendo acusados até de morte e por amor a Cristo, né? Então, será que nós estamos prontos para sofrer e até morrer por amor a Cristo? Então, acho que essa pandemia tem que nos fazer pensar se entendemos que estamos todos num contexto de guerra, né? Não contra a carne e sangue, não é guerra contra governante, não é guerra contra o meu vizinho, contra a igreja, é guerra contra os principados e potestades, né? Nosso chamado, como eu disse, não é para um piquenique no parque, é para uma guerra, né? Eu acho que nós temos que aproveitar essa pandemia para olhar para nós mesmos e entendermos isso à luz da palavra de Deus, essa vestimenta, né, da armadura de Deus. Vamos ver mais um elemento. Escudo da fé. De que maneira o escudo da fé pode apagar os dardos inflamados do inimigo? Se a fé
é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, quando trago à memória as promessas da palavra de Deus e me agarro nelas, consigo neutralizar as acusações do inimigo. Por exemplo, se o ataque vem com uma acusação por um pecado cometido, basta relembrar a promessa de 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí a gente relembra essa promessa e se agarra nela com confiança. Né? É assim, é ataque contra ataque. Né? Nós protegemos dos dados inflamados do inimigo usando o escudo da fé. E como é que isso funciona? Trazendo à nossa memória o que nos pode dar esperança, trazendo à nossa memória as promessas da palavra de Deus. Por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor vai estar conosco, nada há de nos faltar. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em condenação, passou da morte para a vida. Ou seja, o meu nome está escrito no livro da vida. Então, Satanás lança um dardo inflamado, eu já estou protegido com a couraça da justiça, com o capacete, com as botas, e eu, então, rebato e me defendo com o escudo da fé, me agarrando nas promessas de Deus. Esse é um tempo, gente, de pandemia, que nós devemos nos agarrar nas promessas de Deus, porque nós não sabemos exatamente como que vai ser, ninguém sabe. Então, nós temos que nos agarrar nas promessas de Deus para enfrentarmos essa luta na qual estamos envolvidos. O que mais, João? Por favor. Capacete da salvação. O capacete protege a mente na caminhada da vida. Então, veja bem, gente, no passado, nós fomos salvos da punição do pecado. No presente, nós somos salvos do poder do pecado. E no futuro, seremos salvos da presença do pecado. Aquele que começa a boa obra há de terminá-la. Quando nós falamos de salvação, nós temos em mente muito a questão do que Deus fez conosco no passado. Eu, por exemplo, me lembro no dia que eu me entreguei a Cristo, nem todo mundo se lembra, também não tem problema se não lembrar. Muitos lembram, muitos não se lembram, não tem problema. Mas no meu caso eu me lembro, com detalhes e tal, o dia em que eu tomei uma decisão, me entreguei a Cristo, e naquele dia eu fui salvo da punição do pecado. O salário do pecado é a morte, né? Então, a punição do pecado é a morte. Naquele momento, eu fui salvo. E muita gente se lembra assim, que bom que eu fui salvo do salário do pecado, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, então eu não tenho mais a punição do pecado. Meu nome está escrito no livro da vida. Que legal! Mas isso, e no presente? Salvação também tem essa dimensão presente. No presente, eu sou salvo do poder do pecado. Hebreus diz que o pecado tenazmente nos assedia, corre atrás de nós. E nós precisamos entender que o Espírito Santo que habita em nós nos ajuda, né? Nós somos salvos do poder do pecado. E olhando para frente, para o futuro, nós vamos ser salvos da presença do pecado, porque habitaremos no novo céu e nova terra, toda a lágrima será tirada do nosso rosto, não haverá mais pecado, e estaremos com o Senhor para todo sempre. Mas é importante termos o capacete da salvação. E aí eu queria deixar um ponto para a sua meditação, uma coisa entre você e Deus. Eu não tenho poder de conhecer coração nenhum de pessoa nenhuma que está nessa sala. Né? Eu não conheço seu coração. Só o Espírito Santo conhece. Aliás, é o Espírito Santo que sonda, né? Ele que convence do pecado, da justiça, do juízo. E eu fico pensando que pode ser que nós temos pessoas que são frequentes à igreja, né, mas que ainda não tiveram uma experiência pessoal com Cristo, gente. Isso é muito sério, isso é muito grave. Sabe por quê? Muitos naquele dia dirão, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso. E ouvirão a duríssima palavra de Jesus dizendo, eu não te conheço, eu não sei quem é você. Porque é possível a gente ser evangélico, católico, cristão, sem ter uma experiência pessoal com Cristo. Então, veja bem, religião, gente, é um esforço do homem
para chegar até Deus, mas evangelho é Deus chegando ao homem na pessoa de Jesus. Então, a gente precisa tomar uma posição, e essa é uma decisão que só você pode fazer. Eu não posso fazer por você, você não pode fazer por mim. Eu não posso fazer pelas pessoas que eu mais amo, eu não posso fazer isso pela Marcelinha, pelo Levi, por nenhum dos meus netos, nenhuma das minhas filhas. Não. Cada um presta conta de si mesmo a Deus. Então, por favor, em nome de Jesus, aproveite esse tempo e olhe para dentro do seu coração e vista o capacete da salvação. Vista o capacete da salvação, é pela fé, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então você pode, pela fé, confiança, abrir o seu coração e orar agora mesmo. Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida como meu Salvador pessoal. Eu me entrego, seja o Senhor da minha vida, seja o Senhor da minha história, seja o Senhor da minha casa. Eu te agradeço porque o Senhor perdoa os meus pecados, porque o Senhor me faz nova criatura. Por favor, ó Espírito Santo, escreve o meu nome no livro da vida e me sela. Só você pode fazer isso. Eu não posso fazer. Eu espero que todos aqui já tenham feito isso. Mas se você não fez, por favor, faça. É um favor para mim? Não, é para você mesmo. Por favor, tome essa decisão e se entregue a Jesus. Vista o capacete da salvação. E para terminar, vamos lá, João? A espada do Espírito e palavra de Deus. A espada, gente, é a única arma de ataque. O capacete, o escudo, as botas, tudo são armas de defesa. Mas a única arma de ataque é a espada do Espírito. Todas as outras são de defesa. A palavra, o evangelho, é o poder de Deus para desfazer todo sofisma, toda mentira, toda cadeia e laço do inimigo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Né? Então, nós temos essa arma poderosíssima nas nossas mãos. Me lembro quando Jesus foi tentado no deserto, que Satanás, inclusive, usava a palavra. Ele usava a palavra para atacar o Senhor, e o Senhor contra-atacava com a palavra. Satanás dizia, está escrito, o Senhor vai dar ordem aos seus anjos para... E aí Jesus falava, também está escrito. Né? Então, é a palavra que é a nossa arma de ataque. Mais uma vez, a importância não só de lermos, mas de estudarmos, de memorizarmos a palavra. Lembrando que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Você quer crescer na graça e no conhecimento? Tem que ter palavra. Você quer ser firme na fé? Tem que ter palavra. Você quer caminhar vitorioso nessa batalha? Tem que ter palavra, tem que ter espada para você desfazer todo o sofisma, porque o evangelho, gente, é bomba atômica, né? Ele é um dinamite, ele destrói toda mentira, todo laço, né? Esse é o evangelho. Então, gente, vamos vestir a armadura de Deus para que a gente possa resistir o dia mal. E eu queria terminar. Tem mais um slide, João? Tem a oração. Oi? Tem o da oração. Tá, pode pôr lá. Pode pôr da oração. Mas eu vou terminar contando uma breve história que eu contei lá na igreja. Quando eu estava nos Estados Unidos, certa vez, lá em Los Angeles, na casa de um amigo, e o filho dele chegou da guerra, na guerra do Iraque. E lá nos Estados Unidos, as pessoas levam equipamento para casa, menos o armamento, mas leva todo o fardamento para casa. E como eu gosto muito dessas coisas, e era exatamente aquele mesmo dia, eu fui lá na garagem, perguntei para ele se eu podia mexer lá, ele falou que sim, e eu coloquei o capacete, que pesava 15 quilos, e vesti o colete à prova de bala, que pesava, sei lá, uns 30 quilos, mais ou menos. Eu sei que toda a armadura, todo o fardamento dele pesava 65 quilos. E lembrando que ele combateu no Iraque à noite,
55 graus positivo e no deserto, de dia 55 graus positivos e à noite 10 graus negativos, uma variação muito grande, eu comecei a imaginar como é que era 65 quilos, eu que já vesti fardamento, já carreguei armamento, numa situação de guerra, né? Onde você tem que correr, você tem que subir, agachar, se deitar, enfim, tem que ter um preparo físico muito grande. E eu permaneci somente com o capacete e com o colete à prova de bala, durante 15 minutos eu tive um torcicolo muito grande no pescoço. Por quê? Porque a minha musculatura não estava preparada para isso, né? E aí eu fiquei pensando que, às vezes, nossa musculatura espiritual também não está preparada para vestirmos a armadura de Deus. E como é que a gente faz para desenvolver musculatura espiritual? Do mesmo jeito que a gente faz para desenvolver musculatura física mesmo, né? Então, você vai para a academia, você vai fazer pilates, enfim, você vai se movimentar para desenvolver seus músculos físicos, né? Mesma coisa com os músculos espirituais. Nós temos que ter aquela disciplina, que é a palavra-chave, disciplina, assim como a gente tem disciplina para fazer uma aeróbica, fazer qualquer coisa, a gente tem que ter também disciplina para fazer os nossos exercícios espirituais, que tem a ver com a palavra, com a meditação, com a oração, para desenvolver musculatura, porque senão a gente não consegue também vestir, não é, a armadura de Deus, e aí nós não vamos resistir o dia mal, e o dia mal, cada dia mais, nós temos dias maus na nossa vida, né? Dias que nós temos que enfrentar situações as mais complicadas, as mais difíceis, e temos que permanecer firme na fé, porque o combate ele é doído, o combate assim, acirrado, essa é a palavra. Nós não estamos num piquenique, estamos vivendo dias de grande luta espiritual. Fica então a dica, mais uma lição da pandemia, é tempo da gente desenvolver nossa musculatura espiritual e vestir toda a armadura de Deus para enfrentar os dias que não estão sendo fáceis. Amém? É isso aí. O coração do homem pode fazer planos, analisar as condições do mundo e os rumos desta vida. Sempre virá.
peço a Deus que haja cura, que haja bênção em cada família que está participando agora desse culto. Deus, que nós possamos ouvir a Tua voz durante esse tempo, Deus. Ouvir a Tua voz durante esse tempo. Que seja um tempo, Deus, de reflexão, para que possamos tomar toda a armadura de Deus e poder, Deus, resistir o dia mau, porque os dias estão sendo difíceis, não está sendo fácil, Senhor, e nós pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, nessa batalha, que possamos, acima de tudo, ó Deus, lembrar do capacete da salvação, que em nome de Jesus, se há alguém entre nós que ainda não se entregou a Cristo, que hoje seja o dia, o momento de conversão, de salvação, de entrega, porque para onde iremos nós, Senhor? Só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor. Então, Deus, que em nome de Jesus, se alguém entre nós ainda não experimentou, que ainda não te recebeu, às vezes até frequenta, mas ainda não teve uma experiência pessoal contigo, que hoje à noite seja esse momento de quebrantamento, de entrega, de total submissão ao teu senhorio, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as ricas consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, hoje, essa semana e até a volta gloriosa de Jesus. Maranata, vem Jesus. Amém e amém.